Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a Natália Almeida. E eu sou o Guilherme Franco. E esse é o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. Neste episódio, vamos falar sobre as causas e consequências da insegurança alimentar vivida no Brasil. De acordo com o levantamento da rede Pensan, que analisou dados coletados entre novembro de 2021 e abril de 2022, há atualmente 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Entre as causas dessa situação, podemos citar a piora da crise econômica, o aumento das desigualdades sociais, a pandemia da Covid-19 e o desmonte de políticas públicas. E para falarmos sobre a importância de discutir o tema em um ano eleitoral, vamos conversar com a Maitê Galto. Ela é gerente de programas, incidência e campanhas da Oxfam Brasil, uma organização sem fins lucrativos. E Maitê, para começar a nossa conversa, eu vou fazer aquela pergunta padrão do Coisa Pública, que é: quem é você no Estado Democrático de Direito? Bom dia a todas e todos. Eu sou uma defensora incansável da democracia e do Estado Democrático de Direitos, não só por formação, mas por acreditar que esse é o único caminho pelo qual a gente vai conseguir construir um país de fato mais justo, mais solidário e mais equitativo. Eu sou socióloga de formação, tenho mestrado em gestão e políticas públicas e construí essa trajetória profissional exatamente por entender que é no caminho das políticas públicas que está a solução para os principais problemas que a gente tem no país, e sou uma ativista, então eu me coloquei ao lado de muitos para estar nessa batalha e construir esse Brasil que a gente sonha tanto. Maitê, muito obrigado pela resposta. Eu vou começar nosso bate-papo aqui fazendo trazendo um histórico um pouco do assunto, principalmente porque o Brasil já foi referência internacional no combate à fome. No período ali entre 2004 e 2013, a gente conseguiu implementar políticas públicas que tiveram um impacto grande, mas desde então a gente retrocedeu bastante em pouco tempo. E eu queria ouvir de você um pouco qual que é o cenário hoje da insegurança alimentar no Brasil e o que o governo recém-eleito em 2023 vai se deparar em relação a esse tema. Bom, do ponto de vista de trajetória histórica, a gente tem 5 marcos, né, que são importantes da gente ter em mente. No início dos anos 2000, inclusive com o acordo das metas do milênio, né, que colocava a erradicação da fome como uma das metas. A gente tinha, na época, mais ou menos, né, a gente hoje retrocedeu 32 anos, né, a gente voltou para os patamares de 1990, e era esse o patamar que a gente tinha ali no início dos anos 2000, né? A gente fez todo um processo histórico de uma série de políticas públicas, né, de integração de políticas públicas, inclusive, que nos tiraram do mapa da fome em 2014, né, de maneira paulatina. Os dados os indicadores foram melhorando ao longo dos anos, e em 2014 a FAO, que mantinha esse mapeamento, nos tirou de lá porque a gente passou a ter menos de 5% da população em situação de fome. E na época, o dado brasileiro a gente tinha 4,2% da população em situação de fome em 2014. A partir do início da crise econômica, essa curva se inverteu, a gente começou a ter um aumento já da fome, já em 2015 já tinha um número maior, mas que não nos colocava de volta no mapa da fome, porque a gente continuava abaixo desse patamar de 5%. Né? Em 2018,
quando foi lançado, no início de 2019 foram lançados os dados da POF, que é a Pesquisa de Orçamento Familiar do IBGE, aonde trazia os dados de 2018 e que a gente já estava com 10 milhões de pessoas passando fome no Brasil, né? Isso já foi um dado alarmante, porque além do dado ter demorado a ser divulgado, já era mais do que o dobro da quantidade de pessoas passando fome do momento em que a gente tinha saído do mapa da fome, né? E em um cenário de desmonte de políticas públicas que começou de maneira mais intensa a partir de 2019. E a partir de então, com a ocorrência da pandemia, houve um aprofundamento de toda a situação de crise econômica, um aumento expressivo da demanda sobre o Estado, né, da demanda por políticas públicas, da demanda por proteção social. E no final de 2020, a gente, a partir do primeiro inquérito, que foi realizado pela Rede Pensão em parceria com a gente e outras organizações, a gente viu que o Brasil já tinha chegado a 19 milhões de pessoas, quase de novo o dobro do que tinha sido verificado em 2018. Né? Em 2 anos, a gente quase tinha dobrado o número de pessoas em situação de fome. E aí é importante a gente ter em mente que era um cenário com auxílio emergencial de R$600 para uma base de mais ou menos 38 milhões de pessoas sendo beneficiadas. Né? Então, a gente tem, em 2020, 9% da população em situação de fome, e ao final de 2021, início de 2022, a gente chegou a 15,5% da população, que são os 33 milhões de pessoas que o segundo inquérito revelou aí há pouco mais de um mês. Né? E isso é fundamental a gente ter em mente essa trajetória, porque no próximo governo, a gente vai ter ainda um cenário de crise econômica aprofundada, né? Uma necessidade de políticas macroeconômicas de combate à inflação, de estabilidade dos preços, de valorização de moeda, de valorização real do salário mínimo, que são políticas que, de fato, aumentam a renda da população, e com uma situação social de pessoas em situação de fome que vai estar ou nesse patamar, ou pior do que ele, se a gente não tomar medidas muito urgentes para que essa situação não se deteriore. Né? E no cenário de crise econômica, a gente tem alguns fatores fundamentais que impactam, inclusive, a própria arrecadação do governo e a capacidade de financiamento de políticas públicas. Né? Então, o cenário para janeiro de 2023, ele é um cenário que vai requerer um olhar muito concentrado do novo governo em de que maneira articular diferentes políticas para que a gente consiga atacar o problema em diferentes frentes, porque políticas de transferência de renda, elas são fundamentais porque elas aliviam o momento imediato. Né? Ela coloca recurso na mão das famílias para que elas possam se alimentar. Mas só isso não resolve. Né? A gente precisa de um conjunto de políticas de proteção social, de políticas econômicas, de políticas sociais, que vão construir um caminho seguro e sólido de redução dessa fome. E, Maitê, você pode nos dar um panorama sobre os recortes sociais dessa fome, né? E por que, de uma forma geral, esses recortes sociais acontecem? Bom, os recortes sociais e as diferenças que a gente identifica na pesquisa, elas são resultado da própria estrutura social e econômica do país, né? A gente não pode deixar de lembrar que o Brasil ele é um país estruturalmente racista e sexista, né? Onde a gente tem uma desigualdade social de raça, gênero e renda bastante forte. E aí, quando a gente olha tanto para a desigualdade territorial quanto para as desigualdades de gênero, raça, de idade, a gente vê a expressão dessa mesma desigualdade que a gente vê refletida na sociedade.
Então, a gente tem hoje, né, 33 milhões de brasileiros e brasileiras em situação de fome, que é 14 milhões a mais do que a pesquisa anterior, que eram dados de dezembro de 2020, né? E 125 milhões de pessoas que vivem com algum nível de insegurança alimentar. Isso é quase 69% da população, né? Quando a gente olha para a diferença entre rural e urbano, o espaço rural, do ponto de vista, o território rural, do ponto de vista de percentual, ele tem uma concentração de fome muito maior do que o espaço urbano, né? A gente tem, nos lares de agricultores familiares, produtores rurais e pequenos produtores rurais, quase 22% dos lares em situação de fome, né? E as formas mais severas, que aí inclui a insegurança alimentar moderada, chega a 38% dos domicílios, né? A histórica desigualdade regional que a gente tem no país também aparece em relação à fome, onde as regiões norte e nordeste estão muito acima da situação de fome, né? Na área rural da região norte, são 54,6% de lares, de famílias em situação de fome, e no nordeste, 43,6%, né? Agora, no espaço urbano, embora percentualmente a fome esteja mais localizada no território rural, os números absolutos do espaço urbano são alarmantes. No espaço urbano, a gente tem 27,4 milhões de pessoas em situação de fome, né? Que é um número bastante expressivo se a gente considerar os 33 milhões, a imensa maioria dessas pessoas que estão em situação de fome, elas estão no espaço urbano. A gente, né, voltando a falar de Norte e Nordeste, tanto no relatório, né, de 2021 quanto de agora, Norte e Nordeste são as regiões que têm os maiores índices de situação de fome, bastante acima da média nacional. Na região norte, mais de 10 pontos percentuais acima da média nacional, com 25,7% das famílias. E na região nordeste, quase 6 pontos percentuais acima, com 21%. Né? E aí, se a gente olha para a região sul ela está 5,5 pontos abaixo da média nacional, com 10% de famílias em situação de fome, né? E, mais uma vez, né, a insegurança alimentar moderada e grave, ela também é maior nas regiões norte e nordeste, né? Quando a gente olha para o recorte racial, a gente vê dados que são bastante preocupantes, porque do relatório de 2021 para o relatório de agora, a fome aumentou entre a população negra em 70%. Né? Era 10,4% dos domicílios chefiados por pessoas pretas e pardas, e hoje são 18,1% de domicílios chefiados por pessoas pretas e pardas que estão em situação de fome, né? E uma coisa que mudou do cenário de 2021, do primeiro relatório para o segundo, é que mesmo nos domicílios com rendimentos mensais acima de um salário mínimo, né, que em 2021, no final de 2020, já era o suficiente para garantir algum nível de segurança alimentar para as famílias, a insegurança alimentar aumentou mais para os domicílios também, onde a pessoa de referência, né, onde o domicílio é chefiado por uma pessoa preta ou parda. E em relação às questões de gênero, também, né, 6 de cada 10 lares que são comandados por mulheres convivem com insegurança alimentar, né, chegando a 64%, algum nível, aí considerando leve, moderado e grave.
né? E a fome em si passou de 11,2% dos lares chefiados por mulheres para 19,3% desses domicílios, né? E se a gente for comparar com domicílios chefiados por homens, o aumento ele foi menos significativo. Ele já era um patamar menor de 7% e aumentou para quase 11,9% dos lares chefiados por homens vivem em situação de fome no país, né? E é importante a gente sempre ter o olhar, que é o olhar interseccional, né? Se lares chefiados por mulheres e lares chefiados por pessoas negras estão na pior situação, a probabilidade de lares chefiados por mulheres negras estarem em pior situação é muito grande, né? Então, isso precisa ser considerado do ponto de vista de focalização de políticas públicas, né? Um outro dado que apareceu com bastante força no relatório de agora é o fato de que a fome dobrou nas famílias com crianças menores de 10 anos, né, que passou de 19,4% no final de 2020 para 18,1% agora no primeiro trimestre de 2022, né? E se a gente olhar para as famílias com crianças e adolescentes, né, famílias que tinham 3 ou mais pessoas com até 18 anos de idade, a fome atinge 25,7% dos lares, né? Então, ainda um dado bastante mais acentuado e mais de 10 pontos percentuais aí acima da média nacional de situação de fome no país. Um outro recorte importante que apareceu no relatório é a questão da relação entre fome e insegurança hídrica, né, que é a falta de acesso regular e permanente à água, né? Então, para 12% a insegurança hídrica, né, a falta de acesso regular e permanente à água, ela é uma realidade para 12% da população brasileira, e a insegurança alimentar moderada e grave chega a 22,8% desses lares, né? Aliás, a insegurança alimentar moderada e a fome chega a 42% desses lares, que, além de não terem acesso à água, vivem uma situação de fome mais acentuada, né? E, mais uma vez, né, a região norte tem um percentual maior, né? Essa insegurança alimentar ela se manifesta em 48,3% dos lares com restrição de acesso à água na região norte. Na região sudeste também é significativo, com 43%, 41,8% na região centro-oeste e 41,2% na região nordeste. Ou seja, não ter acesso à água é um fator potencializador da situação de fome para essas famílias, né? E em relação ao recorte, por exemplo, de grau de escolaridade, para lares chefiados por pessoas com 4 anos ou menos de estudo, a fome chegou a 22,3% desses lares, né? Em 2020, era de 14,9%, um crescimento aí de praticamente 50% do que foi averiguado no final de 2020, né? E a segurança alimentar ela é maior nos domicílios chefiados por pessoas com mais de 8 anos de estudo, né? Chegando a 50,6% dos indicadores aí dos domicílios. A gente tem, enfim, outros dados, outros recortes que falam em relação à renda, a se a pessoa recebe benefício social ou não, se recebe o Bolsa Família, se recebe o auxílio emergencial, e o que vale destacar é que esse ano, e que recebe o Auxílio Brasil, o fato das pessoas receberem o benefício não significou que isso tirava elas da situação de insegurança alimentar. Pessoas que recebem o benefício continuam em situação de insegurança alimentar, e muitas das pessoas
né, que mais de 60% das pessoas que solicitaram o benefício e tiveram o benefício negado estão em situação de fome no país. Então, é um cenário que é bastante preocupante aí com diferentes recortes, com diferentes possibilidades de intersecção, que faz com que a situação seja bastante preocupante. Maitê, para ficar bem claro, você fez a análise separando por insegurança leve, moderada e grave. Então, como que a gente olha, né, essas 3 seções, assim? Qual que é a diferença entre elas? Ela é dividida nessas 3 categorias, né? A insegurança alimentar leve, ela significa que a pessoa ou a família ela tem uma incerteza em relação ao acesso ao alimento, ela tem medo de que no futuro ela não tenha acesso ao alimento, ou quando ela já precisou reduzir a qualidade da alimentação que ela tem, né? Então, ela precisou mudar marca, mudar tipo de comida que ela consumia, né? Consumia um tipo de carne, passou a ter que consumir outro, ou deixar de comer carne e comer outros tipos de proteína, né? Ou teve um impacto mais importante na quantidade, na qualidade da alimentação. A insegurança alimentar moderada é quando a pessoa, a família, já tem um acesso insuficiente aos alimentos, né? Então, aí é uma mistura de redução da qualidade com redução da quantidade. Então, a pessoa deixa de fazer as 3 refeições mínimas por dia, né? Ou como a gente conhece, sabe que acontece em muitas famílias com crianças, em que a mãe deixa de se alimentar para que as crianças possam se alimentar, né? A gente tem já uma restrição mais significativa mesmo de acesso ao alimento. E a insegurança alimentar grave é a privação mesmo do consumo de alimento, quando a pessoa não só não tem acesso, como ela não tem condições de prever quando ela vai ter acesso ao alimento, e aí a pessoa passa dias sem conseguir se alimentar adequadamente, muitas vezes sem conseguir se alimentar mesmo. Legal. Maitê, a gente está falando aqui de um estudo, de dados, a importância de trazer esses dados, de ter esses números para conseguir mensurar, ou fazer um diagnóstico do país, nesse caso, e a gente está vivendo um momento de retrocesso em relação a dados públicos, né? Recentemente a gente teve a não realização do censo, né? E todo mundo sabe como o censo é importante para a implementação de políticas públicas. E minha pergunta vai muito em cima disso, principalmente porque a gente sabe que os dados do PNAE estão muito defasados desde 2010. E eu queria saber de você qual a importância do programa para garantir a alimentação das crianças e adolescentes e o impacto dessa defasagem do estudo, né? Bom, a gente tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele é absolutamente fundamental para garantir que crianças e adolescentes tenham uma alimentação minimamente adequada. Por quê? A gente sempre soube que, para as famílias mais vulneráveis, muitas vezes a merenda escolar era a principal refeição do dia daquela criança e daquele adolescente, né? Então, quando a gente tem um cenário, como o que a pesquisa apresenta, de mais de 25% dos lares que têm 3 ou mais crianças ou adolescentes na família em situação de fome, né? E a gente sabe que durante o período da pandemia, essas crianças e adolescentes ficaram, por necessidade das medidas de distanciamento social, precisaram não ir à escola. Se para essas famílias a merenda escolar era a principal refeição do dia dessas crianças e desses adolescentes, eles perderam isso ao longo de praticamente 2 anos consecutivos, né? Alguns estados fizeram ações de
de distribuir aquilo que seria ou o valor ou o alimento referente à merenda escolar para as famílias das escolas, mas isso não foi entendido como uma prioridade do ponto de vista da política pública, da coordenação nacional em relação a isso. Né? E é o resultado, é o impacto que a gente vê no resultado da pesquisa. Né? Então, quando a gente vê, né, que o Programa Nacional de Alimentação Escolar está, como outras políticas, né, em processo de desinvestimento intenso, né, onde o governo federal aplica menos de R$1 por aluno, a gente entende não só do ponto de vista da intenção do desmonte de uma política pública, como também o impacto que isso tem para as diferentes famílias, considerando alta de preços, né, a importância da qualidade nutricional do alimento, da qualidade nutricional da merenda escolar. Né? Então, isso gera um efeito cascata que precisa ser contido de maneira muito célere, né? Porque é isso, as crianças e os adolescentes voltaram para as escolas, e com a situação de empobrecimento das famílias, de queda na renda da população, né, e o cenário de fome no país, é fundamental que o Programa Nacional ele seja fortalecido e volte a receber uma carga de investimentos que seja significativo para a demanda que a gente tem. A gente tem praticamente 50 milhões de alunos na rede pública de ensino, né? Isso não é um dado que possa ser desconsiderado do ponto de vista da necessidade de investimento. E, além disso, é super importante a gente falar sobre a questão do acesso a dados, né? É extremamente grave que a gente não tenha feito o censo até agora, né? A gente sabe que o censo ele é a principal base de dados para o desenho de diferentes políticas públicas. Né? Não só para que a gente conheça a situação dos indicadores, né, social, econômica, né, do país como um todo, mas ele é muitas vezes a principal base compartilhada de dados sobre os municípios, né, com uma variedade de dados e informações que, pela diferença entre os municípios, né, pela defasagem de informatização e tudo mais, a gente não consegue ter acesso município a município. Né? Então, o censo ele tem uma força estratégica para o país que é, de fato, muito preocupante que ele até agora não tenha sido feito. A gente, muito provavelmente, vai ficar aí com mais de 2 anos de atraso, né, com um censo de 2010 que a gente sabe que já está muito defasado, né, por conta de todas as mudanças que a gente tem no país. E também é importante falar das alterações que o governo federal está fazendo no questionário do censo, né, reduzindo a quantidade, a qualidade de informações e, inclusive, impedindo a inclusão de dados, né, de recortes que foram, inclusive, conquistas de organizações da sociedade civil, de movimentos sociais, para que esses recortes fossem inseridos no censo para que a gente conseguisse ter análises mais qualificadas desse dado. Né? E um último ponto para trazer em relação a isso, né, a questão do acesso de dados, é importante a gente atentar também para o desmonte do CadÚnico, né, do Cadastro Único como base de informações, né, da população que se beneficia de uma série de programas sociais, né, do governo federal que também está sendo desmontada, né, que é parte de um processo de desmonte da política de proteção social no país. Perfeito, Maitê. Para encerrar, então, a nossa conversa, a gente está recebendo aqui hoje a Maitê Galto, ela é gerente de programas, incidências e campanhas da Oxfam Brasil. Maitê, a gente falou aqui agora sobre a importância das pesquisas, dos dados, de muitos problemas, muitos empecilhos e que a gente tem sobre o tema, mas eu sou um otimista, a gente, ano que vem, tem um novo governo, ou, enfim, se continuar o governo que está, o que a gente pode pensar em termos de boas práticas, de políticas públicas que foram bem implementadas,
para começar a solucionar esse problema da insegurança alimentar. Se puder trazer algum exemplo, alguma iniciativa legal, a gente agradece, fechando aí com otimismo. Eu acho que eu também sou uma otimista, né? É impossível ser uma ativista sem ser otimista, porque a batalha é longa e dura, né? Eu acho que, independente de qualquer coisa, 2023 a gente vai precisar ter um novo governo, seja ele de reeleição, seja ele não seja ele de reeleição. A gente não vai poder continuar no caminho onde a gente está. Então, é importante que todo mundo esteja bastante atento a toda a discussão das campanhas eleitorais, de quais são os programas de governo, o que está na proposta de cada um dos candidatos, porque, de fato, é isso que vai dar o tom do que vai acontecer a partir de 2023, né? E a gente precisa, sim, de tomar medidas que não necessariamente são a replicação daquilo que dá certo, né? Mas que a gente tem aquilo que já deu certo como inspiração, porque a gente já percorreu esse caminho uma vez, né? Então, uma coisa fundamental que a gente precisa retomar, em primeiro lugar, né, é a política de segurança alimentar e nutricional, né? A Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que pode começar pela reconstrução do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que foi arbitrariamente, né, extinto no início de 2019, junto com uma série de outros conselhos e comitês e instâncias de participação social. Retomar os investimentos públicos no Programa Nacional de Alimentação Escolar, no Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, nos programas de apoio à agricultura familiar, né? Reconstituir a política de estoque de alimentos e controle de preços, que era feita pela Conab e que também foi desmontada, né? Além de um conjunto, obviamente, de políticas macroeconômicas, né, que vão desde a questão fundamental, que é da gente voltar a ter a política de valorização real do salário mínimo, para garantir um aumento da renda da população de maneira consistente, que a gente consiga enfrentar essa inflação elevada, né, políticas que gerem emprego e renda, né, reconstruir a articulação de políticas sociais que foram fundamentais ao longo dos últimos 20, 30 anos para que a gente tivesse, em 2014, saído do mapa da fome, né? E gostaria de aproveitar a oportunidade para comentar aqui, divulgar que, né, no final de junho aconteceu o Encontro Nacional contra a Fome no Rio de Janeiro, e esse encontro publicou uma carta com uma série de medidas que precisam ser tomadas. Foram 10 medidas, né, prioritárias para que a gente possa voltar a vencer a fome, né, aonde, né, do que eu já comentei, da retomada da política de valorização do salário mínimo, né, a substituição ou a requalificação de programas de transferência de renda, porque, de fato, o Auxílio Brasil ele traz uma série de problemas que não tinha no Bolsa Família, que era o programa anterior, e que isso precisa revisto, né? O fortalecimento do Sistema Nacional de Assistência Social e o refortalecimento do CAD único como instrumento de gestão dessa articulação de políticas públicas, né? O teto de gastos, ele sim, um problema, um impeditivo para que a gente possa ter os investimentos adequados que a gente precisa na reconstrução do país em um cenário pós-pandemia, né? Enfim, uma série de medidas, para além das que eu já citei aqui, que podem ser o caminho para os temas a serem discutidos nos primeiros 100 dias do próximo governo. Né? É importante que os primeiros 100 dias eles sejam dedicados a pensar de que maneira o governo vai se posicionar
para enfrentar essa série de problemas sociais e econômicos que a gente está vivendo agora, né? E construir as articulações necessárias para que esse caminho ele seja possível. Maitê, muito obrigado mais uma vez pela conversa. Super bacana poder abordar esse tema. Primeira vez que a gente toca exclusivamente nesse assunto. Agradecer a Oxfam Brasil também pela parceria e dizer que o CLP está de portas abertas para ajudar a divulgação também. Eu agradeço, Guilherme, o convite, a você e a Natália pela oportunidade de conversar sobre essa situação que a gente está vivendo, e a Oxfam Brasil também está à disposição de vocês para esse e para outros temas que vocês queiram discutir. Obrigada. Esse foi o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. Você encontra os episódios no Spotify, no Feed, no Cashbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e YouTube. E pelas redes sociais do CLP você fica sabendo de tudo que acontece na política brasileira. Siga nossos perfis no Instagram, Twitter, Facebook e no TikTok. E caso você queira fazer sugestões, contribuir para o debate ou só mandar um oi, você pode falar conosco mandando um e-mail para contato@clp.org.br. Na nossa página de doação, você pode apoiar o Coisa Pública com o valor de só um cafezinho por mês. É só acessar clp.org.br/doacão. O link está na descrição do episódio. Em um ano de eleição, é primordial debater as pautas mais urgentes para o Brasil. Então, indique esse podcast para os seus amigos, divulgue nas redes sociais e leve essa discussão para mais longe. Um abraço e até o próximo episódio. Um abraço e até!